Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso para a gente trazer as notícias do Botafogo do dia de hoje, fazer um resumo também das coisas mais importantes, destacar as coisas mais importantes que o John Textor falou na live para o canal do Thiago Franklin, que contou com a presença de muitos canais de mídia independente do Botafogo. O canal Gigante Glorioso também participou ali no finalzinho. A gente agradece aí o convite do Thiago Franklin, agradece também ao John Textor, mas muita coisa tem que ser falada dessa entrevista e a gente vai entrar em poucos detalhes aqui, resumindo para você, mas falando bastante mesmo de Flamengo e Botafogo. A expectativa era de que o Botafogo enfrentasse um time alternativo do Flamengo, né? Bom, tem gente que disse que não. Flamengo vem com força máxima para enfrentar o Botafogo. E aí, o que vocês acham disso, hein? Vamos conversar sobre, mas só depois da vinheta. Somos mais de 68 mil inscritos. Nesse momento, para tudo, eu quero pedir a você, está assistindo? Não é inscrito? Ajude as mídias independentes do Botafogo. Elas fazem um trabalho importante para você, torcedor. Então, nesse momento, se você não for inscrito, eu peço a você, clique em inscrever-se. Inscreva-se no canal Gigante Glorioso. E se já for inscrito, o canal Gigante Glorioso tem que chegar a mais botafoguenses nesse Brasil. Tem que se libertar dessa mídia aí que tem camisa por baixo e não assume. Dá o like, porque quando você deixa o seu like, o GG chega a mais botafoguenses no Brasil e no mundo, tá certo? Também nos siga nas outras mídias sociais, nosso Instagram, o Twitter, meu pessoal tá aí, ó, do Michael Martins também. E a nossa parceira Bet Nacional tá aqui, patrocinadora do canal, a nossa parceira oficial. A gente agradece demais a todos vocês que clicam no nosso link na descrição desse vídeo, conseguem tirar um dinheirinho e também ajudam o canal Gigante Glorioso a divulgar aí o canal da Bet Nacional. Aqui você não joga, você faz o seu jogo. Esse vídeo também é um oferecimento da BJ Sistema de Incêndios. Mandar um abraço para o meu amigo Hilton Jones, parceiro do canal Gigante Glorioso. Gente, é o seguinte, vamos lá. O Botafogo vai enfrentar o Flamengo no domingo. Flamengo que jogou ontem, semifinal de Copa do Brasil, venceu o São Paulo. A grande verdade é a seguinte, né, gente? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Acho o Botafogo superior ao Flamengo em todas as instâncias, mas o momento do Flamengo é muito melhor, né? E não tem nenhum problema em dizer isso, que eles vêm jogando sim um dos melhores estilos de futebol do país. Não tem problema quanto a isso. Mas a grande questão não estão massacrando, como muita gente fala, né? Ah, massacrou São Paulo ontem. Não, tem nada de massacrou São Paulo. São Paulo teve 20, sei lá quantas oportunidades de gol. O Flamengo chutou 6 vezes ao gol, fez 2 gols. Isso é competência, né? O Flamengo é um time altamente competente. Então o Flamengo está jogando com os seus titulares nos torneios de meio de semana, né? Copa do Brasil, Libertadores da América. E a informação que a gente havia recebido anteriormente é de que o Flamengo, como tem um elenco recheado, né, iria fazer os jogadores do time alternativo, os reservas, jogaram contra o Palmeiras, jogarem contra o Botafogo no domingo também. Mas o jornalista Mauro César Pereira revelou, no programa que ele tem na parte da manhã, que houve uma discussão, um desgaste interno muito grande lá dentro, né? E principalmente por conta da escalação do time que jogou contra o Palmeiras. Então, se o Flamengo tivesse escalado o time titular, tal, poderia ter vencido, escalou o time reserva, então muita gente não gostou disso e a tendência agora é o contrário, é que o Flamengo escale força máxima contra o Botafogo no domingo. Bom, meus amigos, eu tô falando isso aqui, né, e muita gente pensa assim, pô, agora já era. Ih, agora danou-se. Isso, aquilo, isso, aquilo. Bom, das duas, uma, né? O Botafogo já jogou com esse time do Flamengo. Com algumas modificações, tal, o treinador mudou, tal, mas o Botafogo já jogou. Com a maioria desses jogadores que estão aí. Né? E já ganhou. Nós jogamos e ganhamos. De 1-0. Na nossa estratégia, uma estratégia inteligente àquela altura, né? O Botafogo não se abriu totalmente, recuou, jogou com inteligência e venceu o jogo. O outro time realmente são jogadores que a gente não conhece. Everton Cebolinha, o Vidal, né? Outros jogadores que fazem parte dos suplentes hoje do Flamengo, seria realmente um time novo que o Botafogo enfrentaria, né? Jogadores com muita vontade, com muita gana de aparecerem para a torcida e para o técnico Dorival Júnior. Existem vantagens e desvantagens, mas a grande verdade, gente, é que o Botafogo precisa encarar esse jogo
que é jogo grande, né, com a grandeza necessária. O nosso aproveitamento contra equipes da parte de baixo da tabela é pífio. E, por incrível que pareça, o nosso aproveitamento contra equipes da parte de cima da tabela é até melhor, né? É melhor. Nós vencemos alguns adversários da parte de cima da tabela jogando não com esse time, que ao meu ver é um pouco melhor do que aquele que vinha jogando grande parte do turno, né? E eu acho que o Botafogo tem que ser inteligente. E, aliás, o Luiz Castro, que foi um tema muito presente na live ontem do John Textor, né, com o John Textor, ele precisa pensar que ele tem uma equipe tecnicamente inferior à que ele vai enfrentar domingo, especialmente se for o time titular do nosso rival, né? E ele precisa jogar com inteligência. Jogando com inteligência, o Botafogo pode ser capaz, sim, de beliscar pontos, né? E aí seja 1 ponto, 3 pontos, o Botafogo precisa beliscar pontos no domingo contra o Flamengo, tá certo? Então tem essa fala do Mauro César Pereira, a gente fica, é um cara que entende do time dele, né? Ele só entende disso. Isso ele entende, de resto não. Então a gente fica nessa expectativa aí de que não é tão certo quanto nós imaginávamos que o Flamengo fosse poupar aí grande parte dos jogadores, né? De qualquer forma, para o Botafogo isso não interessa, o Botafogo precisa vencer e a gente vai ter que jogar para vencer. Não há outro resultado para o Botafogo senão uma vitória, pelo menos nesses 2 jogos, contra Flamengo e Fortaleza. Nós precisamos nesses 2 jogos de pelo menos uma vitória. 2 empates não servem. Nós precisamos de pelo menos uma vitória para não corrermos risco de entrar na zona de rebaixamento, tá certo? Bom, John Textor ontem, como vocês sabem, fez uma live lá no canal do Thiago Franklin, com vários outros canais, o canal Gigante Glorioso também foi convidado, mas enfim, a agenda não confluiu, então nós participamos apenas com um vídeo ali no finalzinho, né, com uma pergunta para o John Textor, e a gente vai resumir aqui os pontos importantes dessa fala dele, né? Ele falou da folha anual do Botafogo, 130 milhões, né, é o valor da folha anual desse elenco do Botafogo, então basicamente 11 milhões ao mês. O Botafogo está entre as 6, 7 folhas, maiores folhas do Campeonato Brasileiro. Isso a gente tinha cantado essa pedra antes do Campeonato Brasileiro, né? A gente pegou vídeos muito antigos aqui, antes de começar o Nacional, de que o Botafogo provavelmente ficaria ali com uma folha superior a 10 milhões por mês, né? E exatamente isso, 10 milhões e 800, basicamente 11 milhões ao mês. Então um elenco que tem 6ª, 7ª maior folha do Campeonato Brasileiro, ele realmente, em tese, não pode brigar para não cair. Tem o caso do Grêmio, mas só o caso do Grêmio. Tem o caso do Grêmio, mas é só o caso do Grêmio. Esse caso é uma exceção, não é a regra. Então a gente não se apega à exceção. A gente se apega ao padrão, a gente se apega à regra. Ele disse, próprio John Textor, né, quando foi questionado acerca da qualidade do elenco, da qualidade do Luiz Castro, né, ele foi questionado e ele respondeu, ainda depositando muita confiança no treinador português, que o Luiz Castro é o homem certo para esse projeto, que ele está muito satisfeito com o Luiz Castro à frente do projeto, tal. É a palavra do sócio majoritário do Botafogo. A torcida fica de mãos atadas, realmente aquela pressão que um clube associativo sofreria, já teria caído o treinador há muito tempo, né? É diferente, né? Então a mentalidade do torcedor aos poucos vai ter que mudar nesse sentido de entender que numa SAF o projeto é sempre a médio e longo prazo, né? E a gente não está acostumado com isso, a gente quer resultados imediatos, né? E vocês sabem muito bem o que o canal Gigante Glorioso pensa do trabalho do Luiz Castro. É um trabalho muito ruim, os números mostram isso, não estou inventando nada, né? Mas, enfim, como tem a proteção do John Textor, como tem a confiança do John Textor, a única coisa que eu espero é que o Botafogo reencontre o caminho das vitórias, né? E ele disse que esse elenco não é elenco para brigar lá para baixo, não. Que realmente o Luiz Castro tem razão na sua declaração de não olhar para baixo, né? Declaração que sou contra. Eu acho que quando você está na M, você tem que olhar para M. Você está na M, vai ficar sonhando com arco-íris, o pote de ouro atrás do arco-íris? Não, você está na M. Você tem que olhar para M para sair dela. Você tem que ver o tamanho dela para você sair dela. O John Textor acha que esse time do Botafogo pode brigar por posições mais altas, fala até em G8 e tal, coisa que no momento eu não vejo como palpável, né? Pode acontecer, pode, mas no momento não vejo como palpável. Uma coisa muito importante também que ele falou foi até a pergunta que o canal Gigante Glorioso fez para ele. A relação com a CBF, né? A relação com a comissão de arbitragem, porque a gente sabe que historicamente o Botafogo
sempre foi prejudicado por arbitragem, na dúvida, contra o Botafogo. O rebaixamento de 2020, muito por conta da péssima qualidade do elenco, a outra metade pela perseguição ao Botafogo devido às declarações do seu Paulo Autuori, enfim, né? E nesse Campeonato Brasileiro ele disse, a resposta dele foi que se dá muito bem, que tem um bom relacionamento com comissão, com o pessoal da CBF. Claro que existe a Libra, né, que é o torneio, a menina dos olhos, né, dos dirigentes, né, dos presidentes aí dos clubes, né, para tirar a CBF do jogo, mas enquanto ela não sai do jogo, os bastidores do Botafogo são bons. Essa foi a palavra do John Textor e ele citou como exemplo o afastamento do Sávio Pereira Sampaio, né, que apitou Botafogo Internacional. O árbitro de VAR ficou um pouco tempo, né, suspenso, o Rafael Trace, mas de certa forma ele diz que houve um impacto, né, por conta da pressão que o Botafogo fez. Mesmo tendo vencido aquela partida, o Botafogo foi extremamente prejudicado e conseguiu afastar os dois árbitros. O Atlético Mineiro não conseguiu afastar o Daronco, por exemplo, né? Depois de tudo aquilo que o Daronco falou para o Hulk e tal, nem assim conseguiram afastar o Daronco. Então ele citou aí como exemplo de bom relacionamento, de força do Botafogo nos bastidores, né? Força que o Botafogo vem demonstrando, conseguiu derrubar projeto de lei, vem conseguindo algumas vitórias nos bastidores sim, mas a gente espera que o Botafogo consiga vitória dentro de campo. Né? Notícia boa também que ele falou que inclusive o pagamento do Jefinho já foi feito, né? Já fiz o Pix, né? Ele falou, entre outras coisas, mas aí acho que as partes mais importantes a gente trouxe aqui, tem a questão da Reebok, né? Que realmente, confirmado, a Reebok é uma das favoritas a ser fornecedora de material esportivo no Botafogo. O Botafogo pode ser a única empresa a ter a Reebok no Brasil como fornecedora de material esportivo, é a grande favorita, né? Provavelmente deve ser mesmo a Reebok, tá certo? Qualquer novidade a gente traz no nosso próximo vídeo, já na parte da noite, tá certo? Peço a você se inscreva no canal, deixa o seu like, tá aqui nossas mídias sociais, siga-nos porque aqui é Botafogo. Aquele abraço.